Boa noite a todos e a paz do Senhor. A quem vai ouvir e ver este vídeo, eu quero falar um pouco aqui o que Deus tem colocado no meu coração nesta noite de quarta-feira, né? E eu queria ler aqui apenas 2 versículos que se encontram em 37, capítulo 37 de Gênesis, versículo 27 e o 28, que diz assim: Vinde e vendemo-los a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Para que a gente chegue a este versículo, eu quero falar um pouco sobre este garoto, este rapaz, esse moço chamado José. Ele era filho de Jacó, tinha seus irmãos, que eram 12 ao todos homens, e Deus ali agora começa a mostrar a José em sonhos o que ele tinha preparado para a vida dele. E José, na sua inocência, ele contou o seu sonho aos seus irmãos. Quem muitas vezes não conta um sonho que tem para alguém? Mas eu quero te dizer essa noite que nem todos os sonhos têm que ser contados. Nós temos que saber, entender e discernir o que Deus está falando para nós através daquele sonho e guardar em nosso coração, porque muitas vezes é uma promessa, muitas vezes é um projeto que Deus tem do que vai fazer contigo, e nós não devemos contar, irmãos. Porque José, ele contou o sonho que Deus lhe deu aos seus irmãos, e os seus irmãos não se agradaram daquele sonho. E começaram agora o invejar, começaram agora se aborrecer com ele, não falavam mais pacificamente e cogitaram em matar o seu próprio irmão. Quando o seu pai manda ele ao campo ver como estavam os seus irmãos, e eles estavam ali comendo, assentados, e José se aproxima. Quando eles avistam José de longe, eles disseram um para o outro: não é ele? Lá vem ele, o sonhador mor. Vamos matar ele, para que tudo isso não aconteça. Mas eles não sabiam que tudo aquilo quem preparou foi Deus, não foi o homem. José não falava aquele sonho de si mesmo, do que ele pensou, não. Ele falou do que Deus mostrou para ele. E eu essa noite vou te falar algo, que o que Deus tem projetado na tua vida, ninguém vai atrapalhar, nada vai tirar o que Deus tem para você. Você pode passar por problemas, pode ser vendido, pode ser cogitado em ser assassinado, ser tentado tirar a sua própria vida, mas nada disso vai te atrapalhar, porque o que Deus tem, Ele não vai deixar para trás, Ele vai cumprir, porque Deus é Deus para cumprir com o que promete. O homem pode falhar, o homem pode mentir, mas Deus não. Deus, ele te escolheu e ele vai fazer o que ele falou. Quando eles venderam José para aqueles ismaelitas, que José foi parar no Egito, foi parar na casa de Potifar, e a casa de Potifar foi parar na prisão, da prisão foi tirado e levado à casa de Faraó, para que fosse revelado o sonho de Faraó. Aquilo ali era o projeto de Deus acontecendo na vida de José. Deus precisaria preparar alguém para cuidar de Israel quando chegasse a fome. E Deus preparou José para quê? Para governar o Egito, que era uma potência mundial naquela época, que dominava sobre tudo o Faraó. E ali Deus fez José achar graça aos olhos de Faraó, que colocou ele como governador do Egito, para cuidar de tudo que o Egito tinha. Ninguém haveria acima de José, a não ser o próprio Faraó.
e os seus irmãos, que venderam José por 20 moedas de prata, quando chegou a fome, teve que ir ao encontro de José, não o conhecendo, para poder comprar comida para não morrer de fome. Olha o que Deus fez. Deus fez uma volta na vida de José para prepará-lo, para poder botar ele em um lugar que cuidasse do seu povo e da sua família. Deus quer preparar você para algo que Ele tem preparado na sua obra para que você cuide. Por isso você tem passado por prova, por isso você tem enfrentado dificuldade, por isso você tem sido escanteado, por isso você tem sido esquecido. Mas não te preocupa, porque o Deus que te prometeu, Ele vai cumprir e fazer na hora certa. Deus, Ele conta contigo, assim como contou com José. E José fez tudo aquilo que Deus colocou em seu coração. Então essa noite eu te digo, Deus Ele te ama, Deus Ele te abençoe, Deus Ele cuide de você, te guarde, te livre de todo mal, te dê saúde, te dê paz e felicidade e um sorriso no rosto, porque você é escolhido de Deus. Jesus abençoe.